Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, a Hora do Macabeus. Hoje eu quero falar sobre o mistério, sobre o homem perverso, o adversário que levanta-se contra tudo e contra todos e toma lugar no templo de Deus. Estou batendo nessa tecla a todo momento, porque infelizmente nossos amigos protestantes pregam que o terceiro templo de Jerusalém vai ser reconstruído, Jesus Cristo vai voltar, o homem perverso vai se sentar no templo de Jerusalém, vai ter uma batalha, Jesus Cristo vai vencer e vai reinar no templo de Jerusalém por 1000 anos, e todas essas lorotas que nós escutamos diariamente e também lemos nas redes sociais todos os dias. Infelizmente é tudo lorota, nada disso vai existir. O templo de Jerusalém foi destruído assim como Jesus Cristo profetizou. Lá em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, o templo de Jerusalém foi destruído. Não vai ser reconstruído porque Jesus Cristo disse: o único templo a ser reconstruído seria o seu próprio corpo. Tá? Então não tem mais essa história de terceiro templo de Jerusalém. Mas eu quero ainda bater nessa tecla a todo momento, porque infelizmente os protestantes eles estão retrocedendo, eles estão querendo voltar para a antiga aliança. A todo momento dizendo que o terceiro templo vai ser reconstruído, vai ter o sacrifício, a volta do judaísmo, porque o judaísmo não existe mais, como eu já falei. A partir do momento que o templo foi destruído, não tem mais o sacrifício judaico, não existe mais o judaísmo. Né? E eu vou fazer o que neste vídeo? Eu vou ler aqui o famoso texto de 2 Tessalonicenses no capítulo 2, nos versículos 1 ao 7, eu vou explicar exatamente o que significa o mistério da verdade. Vou explicar também o que significa tomar lugar no templo de Deus. Por quê? No Novo Testamento, o templo de Deus tem um outro significado. No Antigo Testamento, sim, era um templo físico. Era o templo de Jerusalém, que na verdade era sombra do templo celestial. No Novo Testamento, o templo de Deus tem um outro significado. Não é um templo físico. E já parte com a ideia que Jesus Cristo diz que o único templo a ser reconstruído era o seu próprio corpo, sabendo que todos nós também somos templo de Deus, porque nós somos morada do Espírito Santo. Okay? Então vamos lá. Eu vou ler aqui o texto tão usado pelos protestantes, que é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 1 ao 7. E São Paulo escreveu desta maneira para os Tessalonicenses: prestem atenção. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado. Olhando esse texto, parece algo futuro, não para o tempo de São Paulo. Parece que em um futuro um homem iria se manifestar, iria lutar contra a igreja, ou iria fazer guerra contra os santos, algo parecido. Vamos continuar lendo o texto. Ele diz assim: a ponto de tomar lugar no templo de Deus. Também, olhando o que São Paulo escreveu, retirando do seu contexto, dá a impressão que este homem perverso, este filho da perdição, ele vai sentar no templo de Deus. Qual templo? Físico? Olhando assim, de uma maneira bem superficial, nos leva a crer que é um templo físico. Mas esse texto faz parte de todo um contexto e faz parte das Escrituras do Novo Testamento. Você tem que ter a ideia do real significado de templo de Deus no Novo Testamento. Vamos continuar. São Paulo continua escrevendo assim: a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse um Deus. Olha só, São Paulo dizendo, ele se apresentando como se fosse um Deus. Ele não era Deus e se passava por Deus. Aqui é importante: não vos lembrais de que vos dizia essas coisas quando estava ainda convosco? Agora sabeis perfeitamente, agora, naquele momento,
sabeis perfeitamente que algo o detém. Algo o detém. Quem? O homem da perdição. O que ele diz? O mistério da iniquidade. E ele continua escrevendo. De modo que ele só se manifestará a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. No tempo de Paulo, quando ele escreveu esta carta, o mistério da iniquidade, este homem da perdição, já estava em ação, já estava vivo. Preste atenção no que ele diz, eu vou ler de novo. Porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então, dizer que este homem, o mistério da iniquidade ainda vai se manifestar, ainda vai aparecer, está contrariando aquilo que São Paulo escreveu. Mas quem era este homem? Este homem perverso que lutou contra tudo que era divino e sagrado? Todo mundo sabe que os imperadores na época, eles, muitos, lutaram contra a igreja, perseguiram os cristãos. Nós sabemos que todos os imperadores, eles possuíam um título. Qual era esse título? Augusto. Eu vou explicar um pouco mais adiante o significado de Augusto e o porquê tem tudo a ver com o templo de Deus. O povo hebreu tinha ali o templo de Jerusalém. Aquele templo era a sombra daquilo que era celestial. Lá em Apocalipse diz assim, Apocalipse 11, no versículo 19. Abriu-se então o templo de Deus no céu, e apareceu no seu templo a arca do seu testemunho. O templo de Deus, na verdade, esse templo de Deus, ele é celestial. Ele não é algo físico exatamente. Aquilo que tínhamos ali em Jerusalém, o templo de Jerusalém, era algo físico, era sombra daquilo que era celestial. Mas, enfim, qual é o significado? O que é esse templo celestial? Prestem atenção no que São Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 ao 17. Não sabeis que vós sois o templo de Deus, vós sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado, isto sois vós. São Paulo falando que vós, o cristão, é o templo de Deus. O cristão é o templo de Deus. Prestem atenção em Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Farei do vencedor uma coluna no templo de Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celeste. O templo de Deus, o templo de Jerusalém, não é algo físico e material. É celestial. E ele tem um simbolismo, tá? Ele tem um simbolismo entre o corpo de Cristo e o corpo dos cristãos. É esse simbolismo. O templo de Deus é o corpo de Cristo e o corpo dos cristãos, que formam a igreja. Esse é o templo de Deus. Lá em Apocalipse, preste atenção no Apocalipse capítulo 21, dos versículos 21 ao 22. Cada uma das 12 portas era feita de uma só pérola, e a avenida da cidade era de ouro, transparente como cristal. Não vi nela, porém, templo algum. É interessante porque São João, vendo a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial, não viu o templo. Olha só, não viu templo algum. Mas ele explica, porque o Senhor Deus dominador é o seu templo, assim como o Cordeiro. Deus é o templo. Quando Jesus Cristo prega a destruição do templo de Jerusalém, o que ele diz? Que o único templo a ser reconstruído era o seu corpo. Ele é o templo. Ele é o templo. São Paulo diz que nós também fazemos parte disso. Nós, cristãos, também somos templo de Deus.
O que acontece? Que tudo tem a ver com Tessalonicenses, né? O que isso tem a ver lá com Tessalonicenses, onde diz que o homem, né, o mistério da iniquidade, o homem, o filho da perdição, né, ele luta contra tudo que é divino, sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus. Preste atenção que aqui diz tomar o lugar no templo de Deus. Não diz exatamente que ele vai sentar dentro do templo de Jerusalém. Algumas traduções, né, dizem isso, que ele vai se sentar no templo de Deus. Não, ele vai tomar lugar no templo de Deus. Os imperadores, e aqui vou falar do tempo de São Paulo. Lá no tempo de São Paulo, o imperador era César Nero. César Nero. Tá ok? Qual era o nome de Nero, na verdade? Nero se chamava Nero Cláudio César Augusto Germânico. Nero Cláudio César Augusto. O problema todo está no Augusto. O que significa Augusto? Augusto significa consagrado, divino, Deus entre os homens. Isso que significa Augusto. É o mesmo título dado a Jesus, o Cristo. O que significa Cristo? Cristo é ungido, consagrado. Simboliza Deus entre os homens. Por isso que diz tomar lugar no templo de Deus. Quando o imperador auto se intitula Augusto, né, se intitulando Deus, está tentando tomar lugar no templo de Deus, porque ele se torna o templo, o corpo dele. Quando ele diz que ele é Deus, o corpo dele se torna templo de Deus. Lógico que é uma profanação. Então por isso que São Paulo diz, o adversário que luta contra tudo, contra todos, tudo que é divino, tudo que é sagrado, e ele tenta tomar lugar no templo de Deus, ou seja, ele se passa por Deus. E o que os imperadores queriam? Aqui falando de César Nero, que se prestasse culto de adoração divina a eles. O culto que se prestava apenas a Jesus Cristo, ele queria que esse culto fosse prestado a ele. Ele se passava por Deus, ou seja, o seu corpo se tornava um templo divino. Um templo divino tentando tomar lugar do verdadeiro templo, que era Jesus Cristo. Infelizmente, os protestantes, eles possuem uma dificuldade de entendimento, principalmente a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento. A lei e a graça, nós estamos no Novo Testamento, onde tudo é celestial. A gente não espera mais nada material. Nós esperamos o quê? A Jerusalém celestial, não a Jerusalém terrena. Nós esperamos o templo celestial e não o templo terreno. E nós fazemos parte desse templo. É a união do corpo de Jesus Cristo, a união do corpo de Jesus Cristo, o corpo glorioso de Jesus Cristo, que é a igreja, com os cristãos, com os fiéis. Nós também somos o templo de Deus, porque nós estamos em comunhão com o corpo de Cristo. Por isso que São Paulo escreveu desta maneira. Eu vou ler de novo. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia. Olha só, primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado. Nero, todo mundo sabe a história de Nero. Colocou fogo em Roma, né? Depois colocou a culpa nos cristãos, perseguiu os cristãos, fez uma carnificina apostólica. Né? Primeiramente os apóstolos foram perseguidos em Jerusalém, depois do exílio foram perseguidos, né, em Roma. Nero iluminava a cidade de Roma com os corpos dos cristãos, só para você ter uma ideia o que aconteceu. Então está aqui, ó, se levanta contra tudo que é divino e sagrado. E aí ele diz, a ponto de tomar lugar no templo de Deus, ou seja, se passar por Deus. Ele continua dizendo aqui, olha, e apresentar-se como se fosse Deus. Assim que ele toma lugar no templo de Deus, se apresentando como se fosse Deus. Por quê? No Novo Testamento, o templo de Deus é o corpo de Jesus Cristo em comunhão
com todos os cristãos, com o corpo do cristão. Esse é mais um vídeo onde eu quero que o leitor pense sobre o tema, sobre o assunto, né? Deem uma lida de novo nos textos que eu citei, tente entender novamente o que significa templo de Deus no Novo Testamento, que não tem nada a ver com o templo físico e sim, né, com o corpo místico de Cristo e a comunhão com os fiéis, com o corpo do fiel. Cada fiel é o templo de Deus, porque é morada do Espírito Santo. Mais uma vez agradeço a todos aqueles que divulgam o meu canal, todos aqueles que dão like e o dislike também. Tem muito dislike lá no vídeo do Diego Rox lá. Eu agradeço também, de coração. Tá? Então, continuem divulgando o meu canal, os canais católicos. Contribuam, por favor. Né? Continuem contribuindo com o Apoia-se do Cláudio Campos. Tá? Todo mundo já sabe o porquê do Apoia-se. E eu agradeço de coração. Paz e bem a todos. Amém.